A graça e a paz, irmãos. Vamos nesse momento iniciar mais um culto aqui pelo YouTube, e que esse culto possa, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, que em nome de Jesus, nesse momento, possamos aprender mais da palavra, em nome de Jesus. E antes de começar o louvor, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesse momento, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos permitido viver nesses tempos, Pai, porque sabemos que não são tempos fáceis, sabemos que o coronavírus tem atrapalhado em muito nossas vidas, mas nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado esperança para passar por esses tempos difíceis. Sabemos que o Senhor é maior que toda e qualquer adversidade, e por isso agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesse momento, vamos começar cantando uma música que diz que não há Deus maior. E realmente não há nada maior, nada mais poderoso que o nosso Deus, em nome de Jesus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor.
tudo foi criado para que louvasse ao Senhor, para que louvasse esse Deus que é grande. E é nesse Deus que nós temos que colocar a nossa esperança. A nossa fé está em Deus, em nome de Jesus, nesse Deus maravilhoso e grandioso. Por isso, não desfalecemos, mas nós cremos que amanhã vai ser um dia melhor, em nome de Jesus. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, para o louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Fique agora com a palavra do nosso pastor Leandro, em nome de Jesus, e que essa palavra possa tocar o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabemos que toda a criação, ela foi criada para o louvor e glória do Senhor. Você que está ouvindo esta mensagem, eu creio que ela vai tocar o teu coração e também produzirá o fruto para o qual ela foi enviada, que é para louvor e glória do Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, esse é um tempo de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é o tempo de continuarmos sendo fiéis ao Senhor. Você pode fazer isso através da conta da Lagoinha, que está aparecendo aí. Essa conta é da nossa regional. Essa conta você pode estar utilizando e nos envia o comprovante. Como também você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui na igreja do Senhor. E nós estaremos com as portas abertas para estarmos juntos orando por você e recebendo o seu recurso. Paulo vai dizer para nós que justamente o meu Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que o Senhor, Ele vai suprir a necessidade de cada um. Mas a cada momento, principalmente nos momentos mais difíceis, é onde nós devemos ser e demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Paulo lá para a igreja de Corinto, ele vai dizer e chamar o dízimo e a oferta como ministério de assistência. E ele fala: eu não tenho mais o que falar para vocês, porque vocês são fiéis. Agora, aqui ele está dizendo que o Senhor, Ele vai suprir toda a sua necessidade. Então continue sendo fiel ao Senhor, confie nele, porque o Senhor, Ele para com os fiéis se mostra fiel. Então cumpra esta palavra na sua vida e para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Abra comigo lá em Salmos capítulo 20, Salmos capítulo 20, o tema e a mensagem que nós vamos ministrar neste dia é justamente em que temos posto a nossa confiança, onde temos colocado a nossa confiança. E aqui nós vamos ler os Salmos do capítulo 20 e vamos trazer esta palavra para o nosso coração. Salmos capítulo 20, versículo 1, o Senhor diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja.
envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo os teus desígnios. Nós nos alegramos pela sua salvação e no nome do nosso Deus arvoremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o céu, do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que através desta palavra, este fruto entre no nosso coração, que o teu Espírito Santo, ó Pai, traga entendimento e graça, que as revelações das tuas Escrituras, ó Deus, venha trazer uma transformação, venha derramar paz no nosso coração, e que a nossa fé não seja abalada, em nome de Jesus. Amém. Este Salmos, ele foi escrito, e ele é contado lá como o Salmo de Davi, mas ele foi um Salmos que foi escrito justamente num período onde o rei Davi e o seu exército estavam saindo para uma guerra, saindo para uma batalha. Então o rei, ele faz um clamor, e ele fala assim: Senhor, que o Senhor te ouça no dia da angústia. E na verdade essa palavra angústia era o dia que eles iam sair para a guerra. Então o que nós queremos trazer aqui neste estudo e nesta palavra é justamente que nesse momento estamos enfrentando um grande desafio na nossa nação, na nossa cidade e no mundo inteiro. E hoje a pergunta que eu faço é: onde está a tua confiança? Onde você tem colocado e depositado, onde você tem achado segurança? Porque primeiro princípio que eu quero trazer neste momento sobre confiar em Deus. E confiar em Deus, o que o Salmos 20 no versículo 1 diz para nós, é justamente: o Senhor te ouça. Ou seja, nesse tempo de angústia, nesse tempo que estamos enfrentando esta pandemia, o princípio que nós precisamos colocar em prática é que o Senhor te ouça. Para o Senhor ouvir, nós precisamos clamar. Então o primeiro princípio da nossa vida e da nossa segurança está na nossa oração. Precisamos orar ao Senhor. E é nesse tempo que eu quero te convidar, querido. Muitas das vezes as pessoas se limitam apenas a orar nos cultos, se limita apenas a ler a palavra neste lugar. E hoje nós estamos sendo impedidos de estarmos neste lugar. É algo momentâneo, mas quem sabe neste momento o Senhor está te convidando a trazer um tempo de oração ao lugar secreto. Quem sabe o Senhor está trazendo para você esse tempo, para você valorizar o lugar secreto. Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor vai dizer: quando fores orar, entre no teu quarto, que o Senhor te ouve no secreto. Então, a sua oração, e nesse momento talvez de angústia, muitos estão com o coração angustiados, muitos estão com o coração temerosos, mas o princípio é confiar em Deus, colocar a nossa confiança no Senhor. E o primeiro princípio, quando nós colocamos a confiança ao Senhor, está na oração. E a oração que eu tenho feito nesse tempo é justamente para que o Senhor possa me ensinar tudo aquilo que Ele está querendo mostrar para mim e para você. Que a gente não perca nada deste ensinamento. Muitas das vezes a gente ora: Senhor, livra a igreja desta pandemia, livra a nossa cidade desta pandemia. Amém, eu creio que o Senhor pode fazer isso, e eu creio que Ele já está fazendo. Mas o princípio é, o que Ele está te ensinando neste momento? Quem sabe o lugar secreto não tem sido frequentado por você.
Quem sabe o lugar secreto é onde o Senhor marcou um encontro contigo e Ele está te esperando apenas para que esteja você e Ele neste secreto e que ali Ele possa acalmar o teu coração, ali Ele possa falar contigo, ali Ele possa acalmar as tempestades internas que você e eu muitas das vezes passamos. E é por isso que o salmista, neste momento, quando ele estava indo à guerra, ele fala que o Senhor te ouça. Se o Senhor te ouça, quer dizer que existe uma oração, existe um clamor para enfrentar uma batalha. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que nós precisamos sermos revestidos de uma armadura. Na verdade, a nossa batalha, a nossa guerra, ela se dá a cada dia, não é por causa de um vírus, mas a nossa batalha está dia a dia, e o Senhor nos fala para revestirmos de uma armadura, e quando nós revestimos da armadura, esta armadura é a armadura do próprio Deus. Sendo a armadura do próprio Deus, nós precisamos compreender um fator principal, que é a oração. A oração, eu gosto muito. Ouvi um pastor uma vez que ele fala: a oração matinal é aquela que abre a porta para você se levantar e enfrentar as suas batalhas, mas a sua oração de noite é aquela que fecha a porta e que te garantiu a vitória ao longo desse dia. E eu creio nessa palavra, querido. Uma arma fundamental que nós temos é justamente o que Davi fazia. Davi orava ao Senhor. E ele colocou essa batalha nas mãos do Senhor. E ali, então ele clama, ele fala agora: o nome do Deus de Jacó te proteja. Que esta também seja a nossa oração, cobrindo a sua vida de proteção, cobrindo a sua família com o sangue do Cordeiro. Que o Deus de Jacó nos proteja nesta batalha que estamos passando. Mas o segundo princípio, ele fala no versículo 2: envie-te socorro desde o teu santuário e te sustenha desde Sião. O que nós sabemos, querido, que a nossa vitória e o nosso socorro, a paz a qual nós almejamos, como diz, a paz que excede todo o nosso entendimento, ele tem uma fonte, ele tem uma origem. Como o próprio Jesus, ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas de onde nós buscamos esta paz? Primeiro, em oração, no lugar secreto. Segundo, nós sabemos que a fonte é no altar do Senhor, aonde ele está dizendo aqui, no santuário de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É neste lugar, olhando para o Senhor, como Hebreus também vai dizer lá no capítulo 12, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E é neste lugar secreto que o Senhor quer tratar o teu coração. E é neste lugar que o Senhor quer que você olhe para Ele. E ali, como diz o Salmos 91, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, neste lugar que vem o nosso socorro, porque lá vai dizer: neste lugar encontraremos descanso. Por isso, querido, não deixe a agitação do teu coração, a agitação do mundo tomar o tempo do lugar secreto. Não deixe as distrações tirar você do lugar secreto, porque é neste lugar, primeiro, que nós vamos enfrentar esta batalha de pé, porque o versículo 8 fala assim: uns se encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que estamos de pé? Por causa de uma oração, por causa que o versículo 2 fala que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Então, querido, para isso nós precisamos colocar em prática o nosso lugar secreto, a nossa oração, buscar a Deus. Eu gosto muito de um teólogo que fala: busque a Deus, não apenas para que as suas orações sejam respondidas, mas que cada dia você se torne mais íntimo do Senhor. Nós não oramos apenas porque queremos resposta de uma oração, mas a oração, ela faz com que a cada dia nos tornamos mais íntimos do Senhor, e é nesse lugar de intimidade que o Senhor vai guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, guardar a nossa família.
E aí ele continua dizendo no versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Era praxe, era algo comum, quando um soldado ia para a guerra, o que ele fazia naquele momento antes da batalha, era oferecer um sacrifício a Deus, porque ali ele pedia perdão pelos seus pecados, colocava a sua vida diante do Senhor. Então logo após isso, ele ia para a guerra, porque ele não sabia se ele voltaria da guerra, ou poderia acontecer na guerra dele morrer. Então ele já se antecipava, fazia-se as suas ofertas, o holocausto ao Senhor, e depois partia para a guerra. E esse é o segundo e é o terceiro princípio, que o primeiro é a oração, o segundo é olhar para o Senhor, e o terceiro princípio é que a nossa vida tem que ser um culto racional a Deus. E eu falo quando culto racional, e a palavra fala como sacrifício vivo, está lá em Hebreus capítulo 12, onde Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis o vosso corpo como sendo um culto racional a Deus, como um sacrifício vivo. E ele fala: e não vos conformeis com este século, mas lutai-vos pela renovação da vossa mente. E quando a gente fala justamente de holocausto, justamente de oferta, nós podemos trazer a nossa vida como um sacrifício vivo. Hoje, quando nós falamos de sacrifício vivo e um culto racional, nós sabemos, em primeiro lugar, que o culto, ele é sobrenatural. Mas quando Paulo fala de um culto racional, ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ter a consciência daquilo que estamos fazendo. Por exemplo, quando entramos no nosso lugar secreto, quando entramos em oração a Deus, nós precisamos compreender o que estamos fazendo, ou seja, de uma forma racional, compreendendo que vamos entrar no sobrenatural. Por isso que este sacrifício, apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, ou seja, se render a Deus, tendo a consciência daquilo que estamos fazendo de uma forma voluntária. Então, ele fala: ofereça-se em sacrifício, oração e sacrifício, porque a palavra diz justamente que o sacrifício ao Senhor, ou seja, abra o teu coração, mas tenha consciência daquilo que estamos fazendo. Precisamos compreender o que está acontecendo e como nós vamos reagir ao entrar no sobrenatural do Senhor. E ali nós vamos, ou seja, porque a palavra vai dizer que o espiritual discerne as coisas espirituais, mas nós precisamos, na nossa racionalidade, compreender que os nossos atos voluntários se dá de uma forma de um amor a Deus, não porque alguém está dizendo para fazer, mas porque você ama ao Senhor. E aí nós precisamos ter esse tempo de sacrifício, esse tempo de oferecer algo ao Senhor. E quando nós falamos aqui que os soldados ofereciam um holocausto, hoje nós sabemos que nós não precisamos mais imolar um cordeiro, porque Jesus já foi morto, o sacrifício já foi feito. Agora então, qual o sacrifício que nos resta? Um sacrifício de adoração. Então ofereça a Deus adoração a Ele, comece a adorar ao Senhor. Quando tudo diz que não, quando você coloca um louvor, ou quando você começa a adorar ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor recebe este sacrifício como aroma suave, juntamente com a nossa oração, com o sacrifício de adoração, onde a palavra diz que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pode ter certeza que isto e estas atitudes vão mover o coração de Deus em favor da sua vida e da sua família. E ele continua dizendo aqui: nós nos alegramos pela tua salvação. A salvação é um motivo de alegria, e neste momento, algo que eu quero trazer para o teu coração, ou algo que inclusive aconteceu com Davi, ele fala justamente da alegria da salvação. Quando nós olhamos para o Salmo 51, no momento da história de Davi,
Davi era para sair à guerra, e ele não sai à guerra, porque o que aconteceu com Davi foi que ele perdeu a alegria da salvação. E onde que ele está dizendo isso? Justamente no Salmo 51, quando ele fala assim: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Quando nós perdemos esta alegria, nós vamos ficar no lugar impróprio, na hora errada, e vamos olhar para as coisas erradas, e muitas das vezes, ao olhar para as coisas erradas, como nós perdemos a alegria, nós vamos desejar algo que vai desagradar o coração do Pai. Porque o que Davi procurou quando ele perdeu a alegria, foi justamente os prazeres do mundo. E o que eu quero te dizer nesse dia: guarda o teu coração. No momento que nós não podemos nos reunir como igreja, o que a palavra está nos dizendo é justamente isso: a alegria da salvação. Ele fala assim: nós nos alegramos. Continue alegre com a salvação, não perca esta alegria, não perca o seu brilho pela palavra, o seu brilho pela obra do Senhor. Aquilo que Cristo fez por nós tem que ser motivo de alegria. E nós não podemos perder esta alegria, nós não podemos deixar que a alegria ela se esfrie ou se apague, porque o que o salmista aconteceu com Davi foi justamente isso: ao perder a alegria, ele cometeu um pecado de adultério. Então cuidado, querido, guarde o coração. Neste momento, é momento da fé ser elevada, é o momento da alegria ser aumentada. Como que a gente faz isso? Lendo a palavra, orando, jejuando. Olha, se você está com saudade da igreja, liga para o irmão, comece a conversar com o irmão, seja por telefone, comece a orar por um irmão. Você vai ver como que isso vai restituir a alegria, porque você vai dizer para esse irmão: olha, em breve nós vamos estar juntos, isto vai passar, nós vamos poder nos alegrarmos juntos, vamos celebrarmos juntos. E eu creio, querido, que isso vai acontecer. Então, não fique somente na sua casa, isolado, mas ligue para alguém, ligue para um familiar seu, talvez ele está precisando ouvir uma palavra. Ligue para alguém próximo de você, porque faz de você um cristão e demonstra o amor de Cristo que está em você. E não vai fazer com que você fique solitário, mas continue orando, continue lendo a Bíblia, continue jejuando, porque dessa forma e no lugar secreto, você vai encontrar uma paz verdadeira, uma paz que excede todo o teu entendimento, e você pode ter certeza que você vai estar num lugar seguro, onde o Senhor acolhe as tuas lágrimas, as tuas angústias, as tuas aflições. E ele continua dizendo então: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde os santos céus com a força salvadora da sua destra. Eu gosto muito do Salmos 40, que ele fala justamente: esperei com paciência no Senhor. E a palavra diz que este Deus, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Este é o Deus a qual nós servimos, querido. É um Deus que ele se agrada com o povo que o busca. Mas a palavra mostra qual é a intensidade dessa busca. Ela fala: quando me buscardes de todo o meu coração. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, o Senhor é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, saiba que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve o clamor de um justo. Então continue orando, crendo que Deus está ouvindo a sua oração. Então, o primeiro princípio que eu quero dizer para aqueles que confiam em Deus e colocam sua confiança, aqui está: em que temos colocado a nossa confiança? A nossa confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra. E aqui ele fala o princípio desta confiança: oração, saber que a fonte é em Deus, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Terceiro, ele fala justamente sobre um sacrifício, sobre uma adoração. Quarto, ele vai dizer aqui para nós uma alegria: continue alegre no Senhor, continue firme no Senhor. Eu esqueci de dizer, eu gosto muito de um versículo
que está lá em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena. E eu gosto muito da versão desta Bíblia que fala, se te mostrares frouxo, ou melhor, se te mostrares aí frouxo e o outro é fraco, mas eu gosto da versão frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé é pequena. Então continue alegre no Senhor. Nesse tempo, é tempo de nos alegrarmos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o outro princípio que eu quero dizer agora, que eu falei depois da alegria, é: sei que o Senhor ouve. Você precisa crer que está orando e falando com Deus, e que Ele está nos ouvindo. E eu quero encerrar esta palavra, que está lá no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista, naquela época, quando uma pessoa ia para a guerra, os carros de guerra, os cavalos, eram um instrumento poderoso para vencer uma batalha. Davi era um homem que tinha muitos carros e muitos cavalos de guerra, porém, o que ele está dizendo é: a minha confiança não está na quantidade de carro, nem na quantidade de cavalo que eu tenho. A minha confiança está em Deus. Ele fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, se nós olharmos para o dia de hoje, primeiro, nós sabemos que essa pandemia vai nos mostrar que aqueles que confiavam no dinheiro, perderam a sua confiança, porque o dinheiro não foi capaz de livrar ricos, pobres, ela atingiu a toda a classe econômica, ou toda a classe social, ela não fez distinção. Este vírus atingiu ricos e pobres, ou seja, o dinheiro não valeu de nada. Você pode ir até para o melhor hospital, mas este hospital não tem a garantia de uma cura. Outros podem confiar no governo, e ali, ao ver este vírus, nenhum governo, seja ele presidente, estadual ou municipal, nenhum governo foi capaz de barrar a entrada do vírus na nossa sociedade. Então, se nós confiamos no dinheiro e o dinheiro não susteve esta confiança, se confiamos nos governadores e o governador não também pôde fazer nada para impedir a entrada do vírus, então o que nos resta então é confiar na ciência. Mas hoje este vírus mostrou que a ciência até o momento está sendo incapaz de trazer uma cura para as pessoas. Então uns poderiam estar confiando ou estão confiando em dinheiros, em governos e na ciência, mas este vírus nos mostrou qual é a nossa verdadeira confiança, porque somente Deus pode impedir a entrada do vírus no seu lar. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Basta apenas uma palavra do nosso Senhor, e este vírus não chegará à tua casa. Mas precisamos confiar em Deus. Quero abrir um parêntese: o fato de ser cristão não quer dizer que estamos imunes, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. O Senhor é aquele que provém os recursos, é aquele que põe barreiras, e é aquele que pode e tem a cura para este vírus. Se Ele quiser, Ele pode curar os que foram contaminados. Se Ele quiser, basta apenas uma palavra. Então, se você confiava na ciência, hoje você está vendo que a ciência não é tão eficaz como você imaginava. Agora nós sabemos que Deus é o único e exclusivo Salvador. Ele que pode salvar, Ele que pode trazer paz em meio ao caos. E eu quero encerrar dizendo justamente uma palavra que está lá em Lamentações, capítulo 3, para ilustrar o que nós estamos falando. Lamentações, capítulo 3, eu quero dizer algo. Jeremias, ele estava passando por um momento terrível. Havia fome em Jerusalém, e Jerusalém havia sido destruída. Então um grande caos se instaurou em Jerusalém. Porém, que em Lamentações, capítulo 3, versículo 4, ele fala assim:
Fez-me envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugar tenebroso com os que estavam mortos há muitos. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que o coração do profeta, aquele que profetizou para que o povo de Israel e de Jerusalém se arrependesse, para que voltasse para os caminhos do Senhor, como o povo não obedeceu, houve o cumprimento da profecia. A palavra diz que a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo, queima a cidade toda, e a cidade ficou em grande ruína. E neste momento, Jeremias, ele fala de como está o teu coração, angustiado, triste. No versículo 15 ele fala assim: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. E ele continua dizendo, versículo 17: e afasta-te da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então me disse eu: já pereceu a minha força, mas também a minha esperança no Senhor. Perceba que o profeta, que tem uma intimidade com Deus, falava diretamente com Deus. Neste momento, ao ver a destruição de Jerusalém, o caos que entrou a cidade, a palavra fala: eu perdi a esperança. E eu quero deixar justamente para você que está angustiado e muitas vezes aflito, o próprio Jeremias, um homem de Deus, um homem que profetizou em nome de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, ele está dizendo que neste momento de angústia, as suas forças foram minadas, e ele perdeu até a esperança em Deus, porque está lá no versículo 19, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abismo e do fel. No versículo 18 ele fala: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Mas de repente, algo maravilhoso acontece com o profeta, e ele fala assim, no versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que a busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Ao mesmo tempo que o profeta diz que perdeu a esperança, ele fala que lembra no teu coração que as misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumados, e esta misericórdia se renova a cada manhã. Você que está com o coração angustiado e aflito, tenha essa palavra no teu coração: as misericórdias do Senhor é o fato de não sermos consumados. Agora eu te pergunto, quem é esta misericórdia? O fato de não sermos consumados é a misericórdia. E quem é esta misericórdia? Jesus Cristo. É Ele o fato de não sermos consumados. Então volte a sua vida a Ele. Volte a sua vida e os seus olhares para Jesus. Como eu disse, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando o profeta ele olha para a situação, o seu coração fica angustiado. Quando o profeta se volta para Deus e fala assim: olha, no meu coração só de lembrar que as misericórdias do Senhor é o fato de não sermos consumados, e ela se renova a cada manhã, ele começa a reavivar essa esperança dentro dele. E é isso que eu quero deixar para você neste momento. E ele fala no versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio, não fique murmurando. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle de nada. Então deixe Deus tratar aquilo que Ele precisa tratar, em nome de Jesus, e aguarde em silêncio, amém? Eu quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue derramando o teu refrigério. Sabemos que no tempo oportuno do Senhor, as portas dos templos serão abertos, e este lugar voltará a dar
Glórias a Deus, juntamente com todo o corpo de Cristo que se reúne neste templo. Sabemos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas enquanto isso, Deus, possamos te buscar em espírito e em verdade, nos nossos lares, na nossa casa, no lugar secreto, onde encontramos refúgio, onde encontramos abrigo, onde nos relacionamos contigo e nos tornamos mais íntimos do Senhor. E é neste lugar secreto, onde o Senhor transforma a nossa vida em santidade, porque a tua presença é real na nossa casa, Pai. Continue operando, Senhor, continue derramando a tua misericórdia, o teu sangue mediante a Cristo Jesus, e que o Senhor continue falando a estes corações, e a cada dia essas misericórdias se renovam, trazendo paz, alegria e esperança. Não deixe-nos, ó Deus, perder esta alegria da salvação, mas que nós possamos a cada momento olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que o amor de nosso Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito esteja sobre você e sobre a sua família. Fique em paz, em nome de Jesus.